Unidade Monetária Internacional. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A CBDC do Fundo Monetário Internacional está sendo lançada oficialmente. E ela vem para competir, ou pelo menos para tentar competir, com o nosso querido Bitcoin, que é uma criptomoeda descentralizada. Então existe um limbo fundamental entre essa CBDC lançada por esse governo aí, por essa organização, né, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Bitcoin e as demais criptomoedas descentralizadas, certo? Existe uma grande diferença. E a gente vai buscar esmiuçar todo esse assunto. Eu acredito, pessoal, que o mundo está caminhando por uma linha tênue entre a liberdade e a escravidão. Com essas CBDCs, pessoal, a gente, claro, tem facilidades. Imagina você com o real poder fazer compras lá na China, lá nos Estados Unidos, usando essa Unicoin. A Unicoin é a moeda do Fundo Monetário Internacional. Vai ser uma moeda única, certo? Vai ser uma moeda única global. Então, para quem falava que o Bitcoin era a moeda dos Illuminati, se enganou. O Bitcoin, para mim, é ainda a moeda da liberdade, certo? Essas moedas dos fundos monetários internacionais, que tem aquelas agendas 2030, do Reset, que a gente já falou aqui no canal, aí sim eu acredito que são as moedas do governo global que a gente precisa buscar ter uma certa distância, né, pessoal? Então a grande jogada é que elas trazem facilidades, elas vão vender aí algo bom para que as pessoas entrem nessa armadilha, como, por exemplo, você fazer compras usando a sua própria moeda local, compras internacionais, porque aí essa Unicoin, ela vai ser quase uma moeda de arbitragem, né, pessoal? Porque você compra em real, ela liquida, você troca o real por Unicoin, aí você negocia lá nos Estados Unidos em Unicoin, daí liquida por dólar. Então você, teoricamente, comprou por real e o cara que te vendeu recebeu em dólar. E a Unicoin, ela seria uma moeda, pelo que eu compreendi aqui nos comunicados oficiais, uma moeda de liquidação que te facilitaria essas transações globais. É claro que por trás dessa facilidade, na minha visão, tem um preço que é a perda da sua liberdade, certo? Aonde você tá tendo todas as suas transações globalmente rastreadas por todos os governos, inclusive esse governo único, né, que seria o Fundo Monetário Internacional. E, na finalidade, eu vejo que eles só querem ter esse controle, esse poder para te cobrar impostos. Tanto os governos locais, certo? Quanto também esse governo único, já que você vive num mundo globalizado, onde as transações são globais. O Brasil negocia com a China, negocia com a Rússia, negocia com os Estados Unidos, e os governos, divididos da maneira que estão, têm uma dificuldade de gerar uma taxação global. Quando eu, Gabriel, rodo anúncios no Google ou na Meta, o governo brasileiro e o governo americano têm dificuldade de saber quem que vai me roubar, quem vai roubar o quê, né? Se você tem uma moeda global, fica muito mais fácil, porque o Brasil vai cobrar a taxinha dele, o Fundo Monetário vai cobrar a taxinha dele, os Estados Unidos vai comprar a taxinha dele, e você que vai ficar trabalhando igual um tapado aí para pagar tudo isso, né, pessoal? Esse é o resumo. Agora a gente vai aprofundar essas questões. Gabriel, isso é teoria da conspiração. Não. Você encontra informações nos próprios sites oficiais do Fundo Monetário Internacional. Na minha visão, isso tem total relação com a Agenda 2030, que já começou. A gente já falou, eu falo sobre Great Reset, acredito que desde 2020 tem vídeos aí onde a gente fala sobre isso. Eu achava que a moeda global seria puta, agora fugiu o nome da moeda, lá do Fundo Monetário Internacional, já existe, a Argentina já usou, agora fugiu, pessoal, eu já falei aí nos vídeos passados. Eu achava que seria aquela moeda lá de conversão, que tem várias outras, uma cesta de moedas, né, mas parece que não, parece que eles vão usar essa CBDC para fazer o upgrade dessa moeda que eu acreditaria que seria a moeda global, pessoal. Por quê? Porque a gente está vivendo nesse mundo digital. Então, essa Unicoin, né, ela justamente vem facilitar essas transações e o controle deles. E eu acredito que o Bitcoin vai ser a janela de saída, a janela de salvação para os despertos, mas a maioria das pessoas vai optar pelo caminho da facilidade, né? Então isso já é uma realidade, está nas nossas mãos optar pela liberdade ou pela facilidade, e a gente vai esmiuçar agora, então, este assunto, claro, depois do cafezinho. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então a matéria da Livecoin está resumindo bem legal. Eu vi que eles pegaram algumas informações também aqui do comunicado oficial, né? Se vocês jogarem em inglês aqui o comunicado oficial, vocês vão encontrar. Mas a gente vai esmiuçar aqui com esse resumo da Livecoins, tá? Onde eles vão explicar primeiramente o que é essa Unicoin, né? Ou essa unidade monetária universal do Fundo Monetário
Internacional, onde eles falam, né, que durante a mais recente reunião do Fundo Monetário Internacional, a Autoridade Monetária da Moeda Digital, DCMA, anunciou o lançamento de uma moeda digital de Banco Central Internacional, que é uma CBDC, conhecida como Unidade Monetária Universal. E eu acredito que essa Agenda 2030, ela já começou até porque em vídeos passados eu mostrei que o meu banco estava lá falando já para mim compensar os meus créditos de carbono, né, pessoal? Esse é o controle que eu vejo. E a saída alternativa vai ser o Bitcoin para que eu não seja impedido de comprar quando as pessoas não tiverem mais dinheiro de papel para usarem, tá? Eu acredito que no futuro, quem optar por essa facilidade vai ter o imposto de renda debitado já da fonte, lá da sua carteira de CBDC. Você nem vai mais precisar fazer declaração de imposto de renda, você não vai mais ter como se blindar. E aí entraria o Bitcoin para você se proteger disso, claro, se o Estado não colocar uma arma na sua cabeça proibindo você de transacionar em Bitcoin. O Bitcoin nunca vai ser parado, na minha opinião, mas podem dificultar o crescimento dele e isso pode afetar o preço. Os fundamentos eu acredito que não vão ser alterados, mas é claro que o preço vai ser alterado. A maioria das pessoas entra para especular o preço, mas a gente vai aprofundar um pouco desses cenários mais à frente do vídeo. Vamos entender o que é então essa unidade monetária internacional. Também chamada de Unicoin. É a moeda digital internacional que foi projetada para funcionar em conjunto com todas as moedas existentes. Então, é o que eu falei para vocês, é uma moeda de swap, é uma moeda que ela vai quase fazer uma arbitragem ali, uma intermediação, né? Não é uma arbitragem, porque ela só vai liquidar, ela vai servir como ponte para liquidar o real do dólar, ou o real do yuan, sabe? Eu vejo como isso. Até o Lula tá criticando, a gente vai falar mais já sobre o Lula também. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, vai deixando seu like, vamos seguindo aqui. Então, de acordo com o comunicado de imprensa, a UMO foi criada pela DCMA, que é justamente essa autoridade monetária da moeda digital, que consiste em estados soberanos, bancos centrais, bancos comerciais. Então, é claro que os interesses dos grandes bancos vão ser resguardados, pelo menos em um primeiro momento. Em um segundo momento, eu acredito que isso é um risco para os grandes bancos, já que uma CBDC, ela eliminaria a importância de um banco. Se você tem uma CBDC na sua mão, você abre uma conta diretamente no Banco Central. As CBDCs, elas acabam com a obrigação de você ter uma conta em um banco para ter uma possibilidade de transação. A CBDC, você elimina a obrigação de ter um banco ali como intermediador. Se os governos lançam e avançam essa questão da CBDC, isso pode sim ser um tiro no pé para os bancos. Por quê? Porque justamente você pode abrir uma conta diretamente no Banco Central, certo? E os bancos seriam apenas prestadores de empréstimos, de serviços, onde você não teria a obrigação de ter uma conta lá, tá? Mas aí a gente já tá saindo do foco do vídeo, que é explicar o que é a UMO, né? Vamos lá. Então, de acordo com o comunicado de imprensa, a UMO foi criado, então, por essa autoridade monetária da moeda digital, que consiste em estados soberanos, bancos centrais, bancos comerciais, por enquanto estão respeitando eles, e de varejo e outras instituições financeiras. A UMO é legalmente uma mercadoria monetária que pode realizar transações em qualquer moeda de liquidação com curso legal e funciona como uma CBDC para fazer cumprir os regulamentos bancários e proteger a integridade financeira do sistema bancário internacional. Perceba que não está protegendo a sua integridade. Quem faz isso é o Bitcoin, são as moedas descentralizadas. Essa CBDC desse Fundo Monetário Internacional está protegendo o quê? A integridade financeira do sistema bancário, ok? Você é carta fora do baralho, certo? Mas muito bem, vamos seguindo aqui. Os bancos poderão utilizar a nova moeda anexando código SWIFT e contas bancárias a uma carteira de moeda digital da UMO. Isso permite que eles realizem pagamentos transfronteiriços do tipo SWIFT inteiramente em trilhos de moeda digital, acessando as taxas de câmbio com os melhores preços e obtendo liquidações instantaneamente em tempo real, né? Ignorando o sistema bancário correspondente, né, pessoal? Então, como eu falei, é uma forma de você fazer o swap ali. Eu compro em dólar, então essa moeda global, ela seria uma forma de eu transacionar. Eu ainda utilizo o real. Eu ainda utilizo a minha moeda local, tá? Mas eu consigo com facilidade, utilizando ela,
liquidar em outra moeda. Essa que é a grande jogada. Então eu acredito que são os estágios iniciais, né, disso aí. Mas muito bem. Então ele respeita por enquanto a soberania, né, pessoal? Ele respeita por enquanto a soberania das moedas locais, tá? Hoje, nas reuniões da primavera de 2023, do Fundo Monetário Internacional, a Autoridade Monetária da Moeda Digital anunciou o lançamento oficial de uma moeda digital do Banco Central Internacional, que fortalece a soberania monetária dos bancos. Tudo bem, a gente já falou sobre isso, né? Citando que o Bitcoin inspirou uma geração de criptomoedas, o site da nova moeda digital fala sobre os riscos potenciais dos criptoativos para o sistema monetário internacional. Então eles estão com medo! Estão com medo do Bitcoin, estão com medo do sistema bancário ser descentralizado e o poder ir para as pessoas. Porque o Bitcoin, ele empodera as pessoas. O problema é que a maioria das pessoas entra no criptomercado, como por exemplo o Bitcoin e as altcoins, para especular, não para os fundamentos. Ah, Gabriel, mas agora o Bitcoin está subindo porque as pessoas estão vendo... Não. Eu já falei em vídeos passados sobre a correlação do Bitcoin com a Nasdaq. Eu ainda vejo que as pessoas entram para especular. Se o governo fala em proibição de criptomoedas, que é justamente para isso que elas servem, para te proteger do sistema, mesmo que seja proibido, porque você continua transacionando, né? Não tem como parar as transações P2P do Bitcoin. Eu acredito que mesmo que as pessoas soubessem que é impossível parar o Bitcoin e o governo proibisse, o preço ia despencar. Porque a adoção ia despencar e a maioria das pessoas está lá para especular. Então essas altas que a galera está falando que é por causa dos fundamentos, eu discordo. Eu vejo que é apenas uma especulação que está ligada com esse ralizinho de alta do Nasdaq por conta dessa especulação aí das empresas de tecnologia, né, pessoal? Essa é a minha opinião. Pode discordar aí nos comentários. Mas a gente não pode negar que o Fundo Monetário Internacional está com o sorriso no rosto e a toba na mão por conta aí do Bitcoin. E eles estão buscando alternativas para impedir com que as pessoas vão para o lado da liberdade e eles querem encurralar as pessoas no lado do controle, no lado da escravidão, certo? Vamos seguindo aqui. A Unicoin, portanto, tem o objetivo de cumprir com o Bitcoin, de competir com o Bitcoin e fortalecer a soberania monetária do sistema bancário internacional. Ok? Embora a UMO seja apresentada como uma cripto 2.0, essa nova moeda global deve disparar um alarme para os mais atentos, já que a adoção generalizada de uma moeda global seria um passo para uma agenda globalista, pessoal. É o início, é o start da Agenda 2030. O objetivo é que a Agenda 2030 seja executada até 2030, mas eles não vão começar em 2030, eles já começaram em 2020! Quem não se ligou ainda que começou em 2020 ou até antes, cara, é melhor se ligar. Eles têm 10 anos para instalar o software, para instalar na mentalidade das pessoas essa mentalidade que eles querem. Para em 2030 começar a executar e peia. E é aí que eu vejo que as pessoas têm até 2030 para se ligarem que o Bitcoin pode ser a alternativa para eles não entrarem na armadilha. E aí as pessoas vão ter que ir para as ruas, vão ter que lutar pela liberdade delas. Mas eu acredito que a maioria das pessoas só quer especular nesse criptomercado. E elas não vão lutar pela liberdade delas. Por isso que a gente precisa ficar de olho aí nesse mercado, ok? Muito bem. O comunicado de imprensa também afirma que a unidade monetária universal é uma criptomoeda reinventada desde o início para apoiar bancos centrais e instituições financeiras regulamentadas. Não está falando aqui para apoiar o cidadão, para apoiar a sua liberdade. Está falando para apoiar o sistema, apoiar quem criou esse jogo para que você seja o escravo. Apoiar os grandes bancos, apoiar os bancos centrais, não está apoiando você. Olhe as entrelinhas, seu capitalista. Segundo o texto, a UMO tem como protocolo consenso confiável o Stake Proof of Trust e um DLT multidimensional capaz de suportar qualquer livro de registro de ativos ou passivos, permitindo serviços bancários digitais completos e pagamentos comerciais internacionais. Não é apenas a UMO que está sendo desenvolvida. China, Brasil, Reino Unido, União Europeia e vários outros países também estão trabalhando em moedas digitais. O governo dos Estados Unidos também está divulgando os benefícios potenciais de uma forma digital do dólar americano. E aí que entra a jogada. Todos os bancos vão ter as suas próprias CBDCs e você precisa de uma forma de liquidar, né, globalmente esses ativos. E aí que entra, na minha visão, essa UMO aí do Fundo Monetário Internacional, né?
O FMI já elaborou um extenso manual para ajudar bancos centrais e governos em todo o mundo em seus lançamentos de moedas digitais. Então o FMI, ele lançou as API para eles, digamos, quem entende de programação, né? Ele lançou as pontes. Ó, esse é o manual para você se conectar na nossa ponte. A gente está falando como é que vocês têm que criar a moedinha de vocês. Perceba a gravidade disso. O Fundo Monetário Internacional está lançando um manual de como vocês vão agir de agora para frente, como a moeda de vocês deve agir daqui para frente, para que vocês não sejam excluídos desse sistema global. É isso que eu entendi aqui. Se eu estou entendendo algo errado, vocês podem discordar nos comentários, mas me parece que é isso. Eles estão dando as cartas de como devem agir, né, essas CBDCs locais. Então, para que a soberania seja respeitada, que talvez nem esteja tão sendo respeitada, já que tem um manual de como você tem que fazer, né? Você tem que seguir o manual para se conectar com a gente. Apesar que muitas pessoas possam torcer o nariz quando essas moedas digitais forem lançadas, é imperativo entender que uma vez que todos estejam usando, a privacidade financeira desaparecerá quase completamente, né, pessoal? Eu concordo com isso. O nosso querido Bitcoin eu vejo como uma alternativa sim a esse sistema. Quando as pessoas compreenderem que elas estão perdendo a liberdade, elas vão buscar um sistema para proteger a liberdade delas, e esse sistema é o Bitcoin. Infelizmente, poucas pessoas estão despertas para isso, certo? Infelizmente, poucas pessoas estão despertas para isso agora, tá? E talvez poucas pessoas despertarão daqui para frente. A maioria vai ser empurrada para a perda de liberdade, aonde o roubo estatal vai ser direto lá na carteirinha da CBDC dela, tá? E essa é a realidade, as pessoas vão se lascar com crédito de carbono, porque se você não ter lá os créditos de carbono compensado, né, bonitinho, você é um poluente, aí a sua carteira lá você não vai conseguir comprar, e tudo vai ser digital, centralizado, e aí você não vai conseguir comprar, você vai se lascar. E quem não tiver já Bitcoin, na minha visão, é que não vai conseguir transacionar mesmo. Provavelmente vai rolar perseguição com as moedas centralizadas, né, descentralizadas. Eu fico com dúvidas porque a gente vê bolsas já rodando em moedas descentralizadas, tá? Então pode ser que sim, pode ser que não tenho bola de cristal para saber o que esses malucos vão fazer, né? Se eles vão proibir ou não. A gente vê, por exemplo, a nova bolsa que eu falei nesse vídeo aqui, usando a rede Ethereum, e a CVM já deu aval para que essa nova bolsa aqui do Brasil utilize a rede Ethereum para isso. Então me parece que assim a gente está num limbo, né? Como eu falei, numa linha tênue aqui entre a liberdade e a escravidão. Ao mesmo tempo que as criptomoedas vêm ganhando espaço e até uma certa simpatia das autoridades, e vem ganhando cada vez mais mercado e trabalhando junto com o sistema, a gente vê também um lado onde eles querem competir com essas moedas e, quem sabe, até utilizar força contra elas. O Bitcoin nunca vai ser parado, o que pode complicar é a adoção, né? Mas a gente tem que ir acompanhando tudo isso no decorrer aí do andamento, né, pessoal? O Lula, ele tá criticando aqui o FMI, justamente o que cria, né, esse sistema que eu falei para vocês. Então as declarações aconteceram durante a cerimônia de posse da ex-presidente Dilma no comando do Banco do BRICS, né, pessoal? Olha só, a Dilma é a presidente do Banco do BRICS, cara. Que é o Banco do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. Durante o evento, o Lula também reservou palavras duras para o Fundo Monetário Internacional, aludindo às acusações de que as instituições impõem cortes draconianos nos gastos públicos em países em dificuldades econômicas. Então, o Fundo Monetário Internacional fala que, por exemplo, a Argentina tem que gastar menos, tem que ter mais inteligência na gestão, e o Lula está criticando o Fundo Monetário Internacional de cobrar inteligência na gestão desses países, né? Então não cabe a um banco ficar asfixiando as economias dos países como o FMI está fazendo agora na Argentina e como fizeram com o Brasil durante muito tempo e com todos os países do terceiro mundo. Nenhum governante pode trabalhar com uma faca na garganta porque está devendo, né, pessoal? Na verdade, você não pode deixar o seu país ir para as cucuias, deixar o seu país devendo. Imagina quando essa CBDC estiver instalada e o controle global todo, né, estiver na mão desses caras, o que vai dar, né? Então, é melhor os países também adotarem formas alternativas de reserva, como, por exemplo, o Bitcoin e o ouro, né? O Brasil depende muito do dólar.
Eu acredito que isso é um risco para o Brasil. Eu acredito que quem quer se proteger do que está para acontecer deveria ter na carteira ouro, deveria ter na carteira alguma criptomoeda descentralizada. Claro, sempre gerenciando risco, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E os governos também, né, deveriam ter alternativas ao sistema que está sendo imposto aí. O vídeo já está com 20 minutos, pessoal. Vou finalizando por aqui para não ficar muito longo. Espero que tenha aberto aí um pouco da minha visão. Eu não tenho medo disso que está para acontecer, porque eu adoto uma postura estoica, onde eu assumo humildade perante a incerteza. Eu vou me adaptando conforme o jogo vai acontecendo. Eu não posso prever o que vai acontecer, o que os governos vão fazer, tá? Eu não espero nada de bom. Me preparo para o pior, mas torço para o melhor, certo? E se aconteceu o melhor, pelo menos eu me preparei e não me lasquei. Se aconteceu o pior, eu me preparei e não me arrebentei, né? Essa que é a minha filosofia antifrágil. E é isso, pessoal. Prever o futuro, eu vi algumas pessoas lá no grupo do clube preocupadas. Prever o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que esses caras pensam. Na verdade, a gente sabe, né, que eles querem controle e estão nem aí pra você, mas se a gente ficar pensando muito nisso, a gente não vai curtir a nossa vida, a gente vai viver uma existência precária, digamos assim, né? Então, o melhor é a gente assumir a postura estoica de ser o nosso próprio presidente, de buscar cuidar da nossa própria vida, focar em gerar mais valor para a sociedade, fazer mais dinheiro, investir e ir se blindando, né, pessoal? E assumindo humildade perante a incerteza. É essa postura que eu adoto para dormir bem, para curtir a vida. Eu não quero ser guru nem nada disso aqui. Eu sou apenas um cara que compartilha as minhas visões aqui no YouTube e para que isso promova reflexões para vocês. A gente não sabe o que vai acontecer, mas assim, cara, eu acho que quem se adapta vai se dar bem, tá? Quem vai entendendo o jogo e vai entendendo as ferramentas para você se blindar vai se dar bem, tá? Eu sou otimista com o futuro para quem governa sobre a própria vida. A maioria das pessoas está lascada porque as crises são coletivas, tá? A prosperidade, ela é individual, então cabe aos indivíduos tomarem as decisões corretas, se adaptando e se moldando conforme o jogo. Pensando, né, em sempre promover uma vida boa para si mesmo e para a família, para as pessoas que amam, né? Eu vejo que as pessoas que acham que tem que vir um salvador do céu, que seja um político ou algo assim, essas pessoas vão se lascar, mas os capitalistas malvadões que fazem a própria parte, esses sempre vão se dar bem, porque o mundo, ele é dos protagonistas, né, pessoal? Essa que é a realidade. E eu sempre miro na próxima fase, né, que não é a vida terrena. Pra mim isso aqui é tudo uma piada, é tudo uma babaquice, a vida terrestre, tá? É passageira, você dura 80, 90 anos, se você se cuidar, se você cuidar da sua saúde. Então eu não me preocupo muito com o que vai acontecer com a minha carne aqui. Eu me preocupo com o que vai acontecer depois da carne. Que é você estar bem consigo mesmo, com a sua consciência, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois daqui. Aqui, pessoal, você tem que ir jogando, tem que ir se moldando, e uma hora você vai morrer, assim como eu vou morrer. E a gente tem que ser desprendido desse mundo artificial, desse mundo caído, tá? Essa é a minha opinião. Então eu vejo muitas pessoas preocupadas, né? E eu não vejo motivos de preocupação com o que acontece aqui na Terra. Eu acho que as pessoas deveriam se preocupar com o que acontece depois aqui desse mundo que é uma mentira, tá? Já viajei um pouco da questão econômica, mas eu vejo muitas pessoas preocupadas com esses controles de governos únicos e tal. Eu não me controlo, porque eu entendo que a gente tem que ir jogando o jogo aqui na Terra conforme a música. E ir se adaptando conforme os fatos vão aparecendo, tá? Se antecipar é importante, mas também ficar maluco tentando antecipar tudo, sendo que você não tem as informações, isso vai te fazer perder noites de sono e qualidade de vida e perder o foco no que importa, que é você focar em quem você ama, cuidar de você mesmo, da sua saúde, fortalecer sua mente, seu espírito e focar no seu trabalho, fazer mais dinheiro para você investir melhor e passando, né, pelos ciclos. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. Se você gostou, deixa seu like. Se você acha que isso pode contribuir aí na vida de outra pessoa, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, do Telegram. Um forte abraço, seus capitalistas. Tchau, tchau.